Graça e paz, amados, bom dia, glória a Deus, sejam todos bem-vindos para mais um Alimento da Fé de hoje, amém, com o tema A Palavra da Fé. A gente tem estado em uma série abençoada falando sobre como vem a fé, né, como a fé permanece, a palavra da fé, sobre a fé liberada. Então hoje a gente vai estar falando sobre a palavra da fé, hoje dia 14 de outubro de 2021, amém, amados? Então já quero pedir para você que está entrando ao vivo online conosco, para você já compartilhar, para que mais pessoas sejam alcançadas pelo poder dessa palavra. Amém? É muito importante o teu compartilhamento, porque outras pessoas são alcançadas, ok? O nosso texto base é Romanos capítulo 10, no versículo 8. Abre a tua Bíblia em Romanos capítulo 10, no versículo 8, tá? É importante você estar com a sua Bíblia para entender o que é a palavra da fé. Seja bem-vinda, Mara, mulher de Deus. Diaconisa Tânia, seja bem-vinda. Mulheres ungidas, ministra Josi, quanta saudade, mulher de Deus. Vocês são bênção nas nossas vidas. Compartilha para que mais pessoas sejam alcançadas. Abre a tua Bíblia em Romanos, no capítulo 10, no versículo 8, que diz assim, preste atenção a isso, tá? É muito importante. Mas o que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. A palavra de Deus é chamada de a palavra da fé. Eu tive uma experiência e eu quero passar ela para vocês. Um certo dia, um amigo meu, um homem de Deus, pastor, ele estava fazendo um curso que tinha o nome de um curso bíblico, mas ele relatou para mim que depois de um ano ele estava se sentindo fraco na fé, depois que tinha iniciado aquele curso, que aparentemente ele iria aprender a palavra de Deus. E eu falei algo ao coração dele, aleluia, amém, ministra Josi, glória a Deus. E eu falei algo para ele naquele momento. Eu disse, amado, se aquilo que você está escutando não tem gerado fé no teu coração, isto não é a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, amado, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir é a palavra de Deus. Sabe, queridos, a gente está rodeado de informações. Estamos em uma era que a informação ela está muito acessível para nós. Então a gente tem sido bombardeado de informações. Mas essas informações, elas têm sido boas ou ruins? Porque a palavra de Deus, que é chamado de palavra da fé, é algo que gera fé no meu coração e no teu coração, para que milagres da parte de Deus estejam sendo realizados sobre a minha vida e sobre a tua vida. Então, amado, quanto mais eu me exponho à palavra de Deus, mais realizações dos sonhos, dos planos, dos projetos, daquilo que Deus tem para a minha vida vai acontecer. Sabe, queridos, a gente não deve gastar tempo. Você sabe o que é que Hebreus capítulo 12, versículo 1 diz? Que nós devemos nos desembaraçar de todo peso e pecado que tenazmente nos assedia. Amado, se eu estou gastando tempo com aquilo que não tem edificado a minha fé, que não tem alimentado a minha fé, amado, eu preciso fazer isso, por uma questão de sobrevivência espiritual. O meu e o teu espírito, ele é alimentado pela palavra de Deus. Assim como nós alimentamos o nosso corpo com refeições durante o dia, o nosso espírito, a nossa vida espiritual, as promessas de Deus são alimentadas pela palavra. Verdade, temos que abrir os ouvidos e o nosso coração para ouvir o que Deus está falando. Exatamente, Tânia.
Por quê? Porque é exatamente isso que vai alimentar. Você sabe por que pessoas não têm vivido as promessas, os milagres, as glórias de Deus na vida delas? Porque elas não têm alimentado isso, amado. Talvez Deus tenha te feito uma promessa poderosa há anos atrás e talvez tenha caído no teu esquecimento. Mas você se alimentando da palavra, você vai alimentar essas promessas na tua vida. E a cada dia aquilo que o Senhor falou vai se cumprir. Eu quero deixar bem claro, aquilo que Deus falou, não aquilo que a alma humana ou que talvez um ministro inspirado, pela alma e não pelo Espírito de Deus, por vontade humana, possa ter dito para você, ok? É por isso que nós devemos julgar as profecias, para saber se aquilo que está sendo dito de fato procede de Deus ou vem de uma inspiração humana e não divina. A profecia, ela precisa ser julgada, não o profeta. Nós não temos o direito de julgar ninguém, mas sim aquilo que sai da boca, aquilo que está sendo dito. Olha só o que o alimento da fé diz. A incredulidade se baseia em teorias. Minha definição de uma teoria é a seguinte: é uma suposição baseada na ignorância, no assunto em pauta. A razão pela qual muitas igrejas estão cheias de incredulidade é porque nelas há teorias em demasia. O ministério tem crescido em meio à psicologia da incredulidade e poderes. Queridos membros da igreja, são meros produtos daquilo que tem escutado os seus ministros falarem. Então a gente tem que ter muito cuidado, às vezes é uma miscelânea, uma salada. Sabe, amados, a gente não tem estado firmado de fato em algo estabelecido a nossa vida, em uma visão doutrinária firme, constante, em algo, amado, que não vai deixar a gente vacilante. Então eu e você precisamos estar firme, amém? Muitas coisas têm sido ditas em púlpitos, em redes sociais, em mensagem, mas será que de fato essas coisas não têm sido misturadas com a alma, com o psique, com a psicologia, com a inteligência humana? Nada contra a psicologia, existem psicólogos que têm ajudado muitas pessoas e isso é bênção, mas eu quero dizer algo a você, querido, isso é apenas um paliativo. A verdadeira cura, ela procede de fato da palavra de Deus. Graça e paz, Jordânia. Exalme. Amém? Graça e paz a todos. Então, amados, será que de fato a gente tem se alimentado da verdadeira cura? A melhor maneira de realmente ajudar as pessoas é dizer-lhes aquilo que está na Bíblia, na palavra de Deus, e não aquilo que alguns homens diz. O homem, ele pode errar, Deus não. Amado, Deus não erra. Deus não errou ao teu respeito. É por isso que eu e você precisamos nos alimentar da palavra. Porque é a palavra que alimenta as promessas de Deus, a vida de Deus, aquilo que Deus falou ao nosso coração. Você está entendendo, amado? Não o que a psicologia, o psique humano, o intelecto humano está dizendo. Como eu já disse, nada contra. A psicologia tem ajudado pessoas, mas a verdadeira cura, eu quero repetir, ela vem de fato da palavra de Deus. A Bíblia diz no Salmo 107, versículo 20, enviou a sua palavra e os sarou e os curou do que lhe era mortal. Então a verdadeira cura,
ela procede, ela vem da palavra. Deus e a sua palavra é um. Amém, amados? Que a cada dia eu e você possamos alimentarmos da palavra. Não importam quais sejam as circunstâncias, independente daquilo que tenha acontecido na sua vida, a palavra de Deus tem algo a dizer-lhes. Descubra o que as escrituras nos ensinam. A fé virá e ela mudará as coisas para você. Então, quando eu me alimento, eu estou passando, por exemplo, por um problema de enfermidade, por um problema financeiro, por um problema emocional. Eu preciso ir ver o que a palavra diz acerca daquele assunto. Eu alimento o meu espírito, eu pego a palavra naquela área, coloco no meu espírito e eu vou ser ricamente abençoado pelaquilo que Deus falou dentro daquele assunto. Então, por isso que a palavra de Deus, ela é chamada de palavra da fé. Por quê? Porque gera fé para o milagre desejado. Amém, amados? Eu quero que você agora faça a nossa confissão de fé e logo após eu vou orar por você em nome de Jesus. A palavra de Deus é a palavra da fé. Repita isso, irmão. A palavra de Deus é a palavra da fé. Eu a oculto em meu coração. Meus lábios a pronunciam. Ela produz fé e a fé transforma as coisas. Amém? Glória a Deus. Mais uma vez, a palavra de Deus é a palavra da fé. Eu a oculto em meu coração. Meus lábios a pronunciam. Ela produz fé e a fé transformam as coisas. Amém? Que você possa ter sido enriquecido com essa palavra. Pai, no nome de Jesus, eu oro, eu abençoo a vida dos meus irmãos. Eu declaro, Pai, em nome de Jesus, Pai, a sua palavra se cumprindo, Senhor, sobre a vida dos meus irmãos, Pai. Eu oro pelos que ainda vão assistir este alimento da fé através do compartilhamento, Pai, que eles vão fazer. Eu abençoo a vida deles e eu declaro, Pai, eles se enchendo e se fortalecendo cada vez mais, Senhor, com a sua palavra em nome de Jesus. Amém, amados? Que você seja abençoado com a prática da palavra de Deus. Graça e paz em nome de Jesus. Se você não assistiu o alimento da fé todo, compartilha, volta e seja edificado em nome de Jesus.